Paz do Senhor, amada Igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu queria ler convosco dos versos 21 ao 26. E com este texto eu queria dar seguimento ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. E hoje queria passar convosco acerca do homicídio. O homicídio. Mateus, capítulo 5, versos 21 ao 26, diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, fazes a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Só até aqui, pensando convosco esta tarde sobre o homicídio, aquilo que Jesus fala sobre homicídio no seu sermão. Que o Senhor Santo Espírito ilumine os nossos corações, as nossas mentes, leve cativos os nossos pensamentos, libertando, Senhor, sendo assim a nossa mente para assimilar toda esta palavra. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Estamos perante o que teologicamente se chama os ditos de Jesus. Daqui em diante, por umas 6 ou 7 vezes, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. E este é o início do discurso do Sermão do Monte para aqueles que já estão transformados ou que são transformados nos seus corações. Jesus abre o seu discurso com as bem-aventuranças que são transformações do caráter humano, do coração humano. E quando o cristão, quando o crente já está transformado pela graça de Deus, ele torna-se diferente do resto da humanidade. Ele torna-se sal e luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Ele torna-se um exemplo a seguir. Mas esse cristão também está debaixo de algo que é a lei. E é muito perigoso, e nós estudámos isso na última mensagem, que é muito perigoso nós afastarmos a lei da nossa vida. A lei continua vigorando na nossa vida. Nós estamos ainda debaixo da lei, porque Ele, Jesus, veio cumprir. Ele não veio destruir a lei, Ele não veio abolir a lei, Ele não veio rasgar a lei, Ele veio cumprir e veio nos ensinar a cumprir essa lei como seres transformados, como seres diferentes. E agora Ele vai começando a tratar algumas coisas, algumas atitudes em relação à nossa vida. Ele começa no homicídio, vai para o adultério, os juramentos, a maneira de falar, a vingança, o amor ao próximo, enfim, ele vai tocar em vários pontos-chave da nossa vida e da maneira como nós temos que viver como sendo já transformados pela graça de Deus. E nesta fase inicial nós vemos que o trabalhar de Deus, o modo de trabalhar de Deus em nossa vida é por demais interessante. Deus trabalha de uma forma que praticamente quase que não damos por esse trabalhar. Se nós observarmos atentamente o modo de trabalhar de Deus, vamos ver que Ele trabalha subtilmente até naquilo que nos causa desconforto. E aquilo que nos causa desconforto, sendo trabalhado por Deus, Ele nos delicia. Deus sempre vai utilizar situações que para nós são desconfortantes, mas que nos trazem ensino.
Falar de homicídio, como nós vamos ver, é por demais complicado. É um confronto aberto que nós vamos experimentar hoje. Porque nós vamos ver e vamos analisar que nós, possivelmente, já cometemos o pecado de assassínio. Pastor, eu nunca disparei uma arma. Pastor, eu nunca desferi um golpe fatal, mortal, contra alguém com uma faca. Nós vamos ver que existem muitos modos, como diz o velho ditado, existem muitas maneiras de matar moscas. Existe muitas vezes a possibilidade de nós, hoje, já termos praticado o homicídio. Pastor, isto está-me a desconfortar. Glória a Deus. Se não desconfortasse, eu ficava perplexo. O crente em Cristo Jesus, ele já é um bem-aventurado. O crente que reconhece o seu estado espiritual miserável. O crente que sabe que é carente e dependente da graça de Deus, ele usufrui com facilidade as restantes bem-aventuranças. Se nós tivermos no nosso coração bem presente a primeira bem-aventurança, sermos pobres em espírito, facilmente nós usufruímos de todas as outras. Por isso elas estão sequenciadas desta forma. Um caráter diferente, ele leva a uma influência diferente. Se você tiver 100 pessoas vestidas de negro, e se você falar para o meio das 100 pessoas mas levar um vestido branco, uma vestimenta branca, você destaca-se facilmente. Assim é aquele que tem o coração transformado, ele vai se destacar facilmente de todos os outros. Há aqui algumas perguntas que nós temos que fazer, e a primeira é: como é que Jesus interpreta a lei de modo que nós, sendo sal e luz, possamos viver com uma justiça que excede a justiça dos fariseus? Nós vimos lá no verso 20, ele vai terminar este trecho da palavra, dizendo: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. E nós vimos como é que nós excedemos, ou conseguimos exceder, a justiça dos fariseus. E por esse modo podermos entrar no reino dos céus. Nós vimos que é só pela graça de Deus. Só porque Cristo acredita a sua justiça em nós. Então a primeira coisa que nós devemos entender neste sermão é qual é a verdadeira interpretação da lei através de Jesus, ou como é que Jesus interpreta a lei. Porque o que Jesus vai aqui fazer é desconjuntar a ideia dos fariseus e dos escribas. Ele vai não é reinterpretar, ele vai interpretar a lei da forma correta, ou seja, ele vai dizer ao povo, à humanidade e a nós hoje, com o que é que Deus estava pensando quando ele deu a lei a Moisés. E você repare que Jesus só vai pegar nos pontos que trabalham diretamente connosco. Ele não vai pegar nem na lei civil, ou vai passar muito por cima da lei civil, e ele também não vai pegar na lei cerimonial. Porque o que Jesus está aqui falando, basicamente, é aquilo que os fariseus não queriam pegar, que é a lei moral de Deus. A lei moral de Deus continua vigente, continua em vigor até à consumação dos tempos. A falsa interpretação da lei leva ao legalismo, à superficialidade, à carnalidade. A falsa interpretação da lei nos leva à hipocrisia. Por isso é que Jesus diz: vocês são hipócritas, porque vocês parecem sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro é só miséria. Porquê? Porque eles interpretavam a lei ao seu jeito e queriam fazer passar algo que eles próprios não eram. Deus disse em Êxodo 20, verso 13, não matarás. Na realidade, a palavra não matarás, eu já uma vez tive aqui a oportunidade de dizer, ela está mal traduzida. Não é não matarás que devia estar escrito, mas não assassinarás. Parece que, quando nós começamos a ler o Sermão do Monte, parece que Jesus está contrariando a lei. Mas Jesus está apenas pegando
na interpretação da tradição dos escribas e corrigindo os seus erros, no interregno interbíblico, no período entre Malaquias e Mateus, houve 400 anos de vazio, de silêncio de Deus. Então, nessa época, os fariseus e os escribas reinterpretaram a lei, formando assim um outro livro, que é chamado a tradição rabínica, ou o Talmud. E esse Talmud ele tem a lei de Deus, mas retalhada. Eles separaram a lei em várias leis e tentaram impor isso ao povo. O que é que Jesus agora faz? Está pegando nessas leis que os escribas e os fariseus fizeram e está reinterpretando corretamente. Porquê? A gente já lá vai. A partir deste texto, do verso 21, Jesus vai, como eu disse, utilizar vários ditos, ou seja, é chamado teologicamente os ditos de Jesus. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Para que é que ele faz isso? Porque os escribas, os fariseus e todo o judeu conhecia bem o Talmud, conhecia bem a tradição rabínica, porque isso era passado de pais para filhos, não só em modo escrita, mas também em modo oral. Então Jesus diz, lembras-te do que é que tu aprendestes? Eu, porém, agora vou-te dizer o que é que Deus quis dizer com aquilo que disse. Eu, porém, vos digo, para revelar a verdadeira interpretação das palavras da lei. E nesta verdadeira interpretação das palavras da lei, presta atenção, é dessa forma que Jesus direciona aqueles que são filhos do reino. É dessa forma, com a verdadeira interpretação, Jesus está a nos direcionar no caminho do reino, no caminho dos céus. E isto é só para os bem-aventurados. Isto é só para aqueles crentes fiéis e verdadeiros. O problema da lei dos fariseus e dos escribas é que eles estavam revertendo a lei, eles estavam formando um conjunto de novas leis por forma a sobrevalorizar a lei cerimonial. Porque era através da lei cerimonial que eles viviam, era através do templo que eles recebiam as verbas para que eles vivessem e para que eles enriquecessem. Por exemplo, os saduceus eram riquíssimos, os fariseus igual. E eles não queriam muito mexer na lei moral, não queriam muito ressaltar a lei moral, porque era a lei cerimonial que servia de sustento para eles. Ora, Jesus vai contrariar tudo aquilo que os fariseus e os escribas estavam ensinando. Êxodo 20, novamente, não matarás. A pergunta é, o que é que Deus quer de nós neste sexto mandamento? O que é que Deus espera que nós entendamos e que vivamos à luz deste sexto mandamento? Não assassinarás. Claramente que Deus está com uma ideia em mente, dar o verdadeiro valor à vida humana. Quando eu não assassino, eu estou valorizando a vida humana em todos os seus sentidos. O que João diz na sua primeira carta, capítulo 3, verso 15 em diante, é o seguinte, é mais ou menos aquilo que Jesus está dizendo, só que ele diz de uma forma mais aberta, mais clara. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo o assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. O que é que os fariseus fizeram? Os fariseus legislaram de uma forma contrária àquilo que Deus disse. Porque se eu colocar em Êxodo 20, não matarás, ora, o sentido literal da lei é eu não tirar a vida de ninguém, eu não cometer um crime de sangue. Mas como Deus não colocou não matarás e sim não assassinarás, a lei toma outro contorno, a lei toma uma outra amplitude. O que os fariseus disseram é que o assassino é somente aquele que tira a vida física do outro. Jesus combate esta posição. Jesus diz não.
Assassino não é só aquele que espeta a faca, não é só aquele que prime o gatilho da arma, mas assassino é também aquele que odeia o seu irmão, aquele que fala mal do seu irmão, aquele que não ajuda o seu irmão, aquele que deixa o seu irmão morrer de fome, morrer de sede. Esse também é assassino. Porquê? Porque ele não está a dar o verdadeiro valor à vida. Você está a entender até aqui? Na interpretação correta de Jesus, o assassinato vai muito mais além e é muito mais abrangente do que meramente o crime de sangue. O assassinato é um pecado que começa no coração e na mente humana. Por isso é que eu disse, muitos de nós hoje que estamos aqui, sem saber, nós assassinamos alguém. Porque basta nós pensarmos, basta nós nutrirmos algum tipo de sentimento para já estarmos matando alguém. Repare que aí no adultério, aí no verso 28, diz assim Jesus: eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A mesma forma pode-se trazer para o homicídio. Aquele que deseja... Quantas vezes nós... Mas porquê é que aquele homem não morre? Porquê é que aquela mulher não morre? Não desaparece uma vez? Isso é assassinar. Porque nós já nutrimos esse sentimento no nosso coração. Ele já é uma realidade espiritual no nosso coração. A ira desenfreada no nosso coração muitas vezes mata mais do que simplesmente puxar o gatilho de uma arma. A nossa ira mata, meus amados. A nossa língua mata. E nós vamos ver isso mais detalhadamente. Veja que João, no trecho que nós lemos, ele diz: todo aquele que odeia. O ódio é uma arma, o ódio é uma pistola, é uma espingarda, é uma faca. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ele não mede as palavras. Verso 17 ele diz: todo aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele não matou, ele não espetou, ele não verteu sangue, mas ele está denegrindo, ele não está dando valor ao verdadeiro sentido da vida. E ele vai terminar no verso 18: filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de facto e de verdade. Segundo aquilo que já foi dito, pense comigo, quem é que aqui nesta sala não matou já alguém? Quantas vezes você já se irritou lá dentro, no seu coração? Quantas vezes você já pediu que esta pessoa desapareça, que ele nunca mais me olhe para mim, nunca mais me fale? Jesus desconforta o mundo. Jesus nos está hoje desconfortando. E quando nós assumimos perante Cristo que por uma ocasião ou outra já fomos assassinos, muito mais nos deve desconfortar. Por isso nós devemos analisar o nosso coração e vermos se em algum momento nós não cometemos já o pecado de assassinato. É muito fácil nós quebrarmos a lei moral de Deus, é tão fácil. Quando às vezes eu ouço dizer às pessoas: mas eu nunca fiz isto, nunca fiz aquilo, nunca matei, nunca adulterei, nunca invejei. O facto em si pode nunca ter acontecido, mas existem outros fatores que levam a pecar, não porque pecou o facto, não porque pecou o pecado em si, mas existem caminhos que podem levar a você também quebrar a lei moral de Deus, ou os 10 mandamentos. É por causa disso que sermos tão fracos que nós necessitamos do perdão e da graça de Deus. Só a graça de Deus nos pode proteger este coração maldoso, ainda mal transformado, mal regenerado, e que só vai acabar de ser regenerado no dia em que nós morrermos para este mundo. Faz parte da nossa natureza caída sermos assassinos uns dos outros. E como eu digo, mais à frente nós vamos aprender algumas formas como nós pecamos tantas vezes. O primeiro assassino mesmo de sangue foi Caim. Mas pela nossa natureza adâmica, aquilo que nós herdamos do nosso pai Adão e da nossa mãe Eva, nós tornámos-nos assassinos todos os dias.
A vida na igreja, meus amados irmãos, isto é um ponto que nos deve importar muito. A vida na igreja deve nos ensinar a evitar essa ira. Por isso é que é tão importante a vida na igreja. A comunidade evangélica, a reunião com os irmãos, o carinho, o amor fraternal cura esse mal. É o antídoto. O ódio, a raiva, a ira, que nos afasta de Deus e que nos torna abomináveis aos seus olhos. É a partir aqui de dentro, na igreja, que nós podemos aplicar esta santidade no mundo em que vivemos. Isto é um estágio. E quando alguém sai da universidade, ele vai para um estágio. O que é o estágio? É colocar em prática aquilo que aprendeu. Então o nosso estágio é aqui dentro. Ao aplicarmos, ao praticarmos esta maneira de estar com as pessoas. Porque no fundo, amados irmãos, nós somos necessitados de convívio. Nós não somos uns animais isolados. O ser humano necessita de seres humanos. O ser humano necessita de gente. Por isso é que faz-me confusão pastores que não gostam de pessoas. Quem não gosta de pessoas não pode ser cristão e muito menos ser pastor. Muito menos ser um líder. Porque a igreja é feita de pessoas e nós temos que aprender a viver com pessoas. Com todos os defeitos. Com todos os senãos. Nós temos que aprender a ser pacientes e condescendentes. Porque possivelmente estamos a olhar, como que diz aí, Jesus vai falar aí no argueiro do irmão, estamos a olhar para o defeito do irmão e nós temos um coração podre. Nós temos um coração abominável perante Deus, porque nós somos assassinos. Existem pecados mais leves. É, pastor? É. Existe pecado mais leve. O assassinato é pior que o adultério. O invejoso é pior que o adultério. Aquele que odeia, aquele que tem ira fácil, é pior que o adultério, é pior que o roubo. Precisa de cuidado. O problema, e isto respondendo aí àqueles que são apologistas do desarmamento global, o problema não está nas armas nas mãos das pessoas. O problema está nos corações daqueles que têm armas. E como eu disse, você não pode nunca ter pegado num revólver. Pode nunca ter pegado uma espingarda. Mas você já cometeu assassínio. Somente com o seu pensamento, com o seu coração ou com a sua língua. Jesus nos está ensinando que precisamos passar por um processo de aprendizagem para que possamos ser diferentes. Conforme eu disse, o cristão está em estágio. E o centro de estágio é a igreja. E daqui nós saímos com um outro respaldo lá para fora. Nós saímos preparados já para o mundo exterior. Mas é aqui dentro que nós nos preparamos uns aos outros. Pedro fala isso, Paulo fala isso, João fala isso, nós nos exortarmos uns aos outros na igreja, nos ensinarmos uns aos outros, ser pacientes uns com os outros. Isso nos dá calo, isso nos dá saber, isso nos dá um traquejo para que nós consigamos viver no mundo lá fora. Se você não gosta de viver na igreja, você vai ser sempre um falhado lá fora, porque você não tem preparo, você não foi ensinado. Ensinado a trabalhar o nosso coração. Porquê, pastor? Porque é do coração que vêm as atitudes. Veja aí o verso 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A língua só vai falar aquilo que o coração tiver cheio. Se você se ira e se você demonstra a sua ira através de palavras, isso deriva do nosso coração. Portanto, é o nosso coração que nós temos que trabalhar. É o nosso caráter. É o nosso homem interior, porque a língua se manifesta por aquilo que o coração emana. Mateus 12, e você diz-me assim, então, mas
Está aí, o Jesus está falando de tolo. Esta palavra tolo ou louco vem da palavra hebraica raka. É um termo tipo um desprezo, um insulto desprezível que nós pronunciamos a alguém. Mas o problema não está na palavra em si. A mesma palavra tolo ou louco ou raka, Jesus falou, Paulo falou. Já em Mateus 12, 34, Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 15, 11. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. E os insultos são formas de assassinar alguém. Veja, repare. O desprezo insultuoso, o desprezo com que se fala para as pessoas, é formas de assassinar alguém. O insulto é a maneira de tratar com a boca. Tolo, raca, é um desprezo odioso, muito pejorativo. Este tipo de insulto para com alguém me leva a desprezar a imagem de Deus nele. Porquê é que insultar é um pecado, pastor? Porque eu não estou vendo Deus na pessoa. Sabendo eu que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se eu estou desprezando alguém, automaticamente eu estou desprezando primeiro Deus e depois essa pessoa. Você está a entender até aqui? Da outra forma, também quando eu estou desprezando as pessoas, e mais grave ainda quando é um irmão meu, quando é um cristão, eu não só estou desprezando Deus, porque Ele é a imagem de Deus, eu estou desprezando o sangue do qual Ele já foi alvo, exatamente igual a mim. O sangue de Cristo. Eu não estou dando valor ao sangue de Cristo que já o está envolvendo. Logo, eu estou desprezando a Deus, eu estou desprezando a Jesus, eu estou quebrando o 6º mandamento. Vê como é fácil eu assassinar alguém? Vê como é fácil eu quebrar este mandamento de Deus, o 6º mandamento? Por inúmeras vezes o pecado não nasce na palavra em si. Muitas vezes não é a palavra que é insultuosa ou que é maligna, digamos assim. É a forma como eu a pronuncio. De onde é que ela nasce? Porque veja, Jesus também chamou insensatos e cegos aos fariseus. Mateus 23, 17. Lucas 24, 25, lá no caminho de Emaús, Jesus virou-se para aqueles 2 discípulos e disse: ó nécios e tardos do coração. Estas palavras poderiam ter um toque de insulto, mas não, porque Jesus não tinha a intenção de insultar ninguém. A forma como se pronuncia as palavras, aí é que produz, aí é que está o mal. Paulo aos Gálatas 3, 1 diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ó Gálatas insensatos. Paulo insultou os Gálatas? Não. Porque o coração de Paulo não era rancoroso. O coração de Paulo não era odioso. O problema é a proporção que essa palavra proferida vai tomar em meu coração. Se ela tem raiz, ela vai tornar-se em ódio. Ela vai tornar-se em ira. Agora, se ela não tem raiz, é uma palavra que foi falada. Você está a entender? O desprezo pela imagem de Deus me coloca no centro do mundo e destrói o outro. Geralmente os egocentristas, aqueles que gostam muito de olhar para o seu umbigo, gostam de olhar para si próprio, passam muito tempo a olhar ao espelho, porque são bonitos, são bons, sabem muito. Geralmente esses homens praticam o pecado do assassinato. Porque para eles ficarem bem, o outro é destruído. E quando eu falo no outro, pode não ser fisicamente. Fisicamente, moralmente, espiritualmente, nós podemos matar alguém. Outra das formas que nós temos de matar alguém é não darmos valor ao seu nome. Quando eu mancho o nome de alguém com uma injúria, com um falso testemunho, com uma mentira, eu estou assassinando. Eu estou cometendo o pecado de assassínio. E este é
o ponto de Jesus. Isto que nós falamos agora pode acontecer a qualquer um e em qualquer lugar. É por isso que é muito importante o cristão saber se calar antes de falar. Porque muitas vezes nós perdemos uma boa oportunidade para estarmos calados. Nós podíamos prestar um melhor serviço ao cristianismo se soubéssemos estar calados, soubéssemos pensar antes de falar. O bem-aventurado, amado irmão, tenha isto sempre na sua mente e no seu coração. O bem-aventurado, aquele que é bem-aventurado, ele precisa ser diferente neste aspecto. Saber medir as suas palavras. Ser mentalmente coeso com aquilo que diz que acredita e aquilo que diz que segue. Quais são as reais consequências daquele que é iracundo, daquele que odeia facilmente, daquele que gosta muito de falar e não leva para casa sem dar o troco? Qual é que é a consequência dessa atitude? É do justo juiz, a ira do justo juiz. Verso 23. Veja o que é que Jesus é tão drástico neste aspecto. É como se Jesus aqui no verso 23 dissesse assim: escusas de me trazer oferta, escusas de me trazer louvores, escusas de me trazer adoração se tu tiveres alguma questão não tratada com o teu irmão. Ou seja, não é válido, Deus não aceita ofertas de corações que estejam cospegados pelo ódio, pela raiva, pela ira. Verso 23. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. O que Jesus está dizendo literalmente: deixa no chão, larga. Vai fazer as pazes, vai-te reconciliar com o teu irmão, e só no fim de se abraçarem, de se beijarem, de darem um aperto de mão, de estar tudo bem, então agarra na tua oferta e traze-a junto ao altar. Para quê? Porque o assassinato, ou a ira, ou a raiva, ou o ódio, ele nos impede de cultuar a Deus. Não vale a pena, meu amado irmão. Não vale a pena. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, não vale a pena. Você está a perder o seu tempo. O melhor que você deve fazer, e é isto que Jesus nos está dizendo, é tratar de se reconciliar. Mas repare, reconciliar que Jesus está dizendo não é aquela reconciliação que nós estamos habituados a ouvir. Não, está tudo bem, já esqueci, não se passa nada. Isso é mentira. Isso é fugimento. Pastor, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. É uma cicatriz que eu tenho aqui. Isso é fingimento. Você continua caindo no mesmo erro. Porque a reconciliação, ela tem que ser direta e frontal. Você tem que ter a certeza e ouvir da outra boca: está tudo bem, não te preocupes, não se passa nada, está tudo perdoado. Isso você tem que ouvir, porque ela tem que ser direta e frontal. Não pode ser hipócrita, não pode ser fingida. Quero que Jesus desconforte mais, então olha o que eu vou dizer. Quem não atenta para este ponto da reconciliação e diz está tudo bem, não se passa nada, além de ser um assassino, é um falso religioso e promove um culto falso a Deus. Os versos 25 e 26, eles falam de um aspecto da cultura judaica. Porquê? Porque se houver acordo entre as partes que estão em desacordo, nenhum juiz pode condenar. É o que Jesus está aí dizendo. Verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Porquê? Porque se houver acordo já não há julgamento. Se houver acordo não havia juiz nenhum que pudesse condenar. Porquê? Porque já estavam em acordo, já tinham feito acordo. A nossa cultura não é bem assim, mas o pressuposto é o mesmo. Por isso é que reparam, nos tribunais existe o Código Penal e o Código Civil. No Código Penal não há possibilidade de acordo, porque é um crime contra o Estado, é o Estado que foi usado, embora fosse na pessoa de alguém, mas é o Estado que se interpõe.
No Código Civil não. No Código Civil são as partes. E quando existe acordo, por isso é que há o juiz de paz, quando existe acordo, não há julgamento. O pressuposto é igual. Então, como é que eu posso dizer que está tudo bem se eu não falei com o outro? Está tudo bem unilateralmente, mas o outro está sofrendo. O outro pode sentir. Nenhum juiz pode condenar crimes de coração. Por isso é que há aí tanta gente que pensa que está bem. Não, está-se bem. Mas só que Jesus, Ele condena os crimes de coração. Porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece as nossas intenções. E Ele julga, Jesus julga os crimes de coração antes dos crimes de atitude. Porquê? Porque, conforme eu disse, a atitude provém do coração. Portanto, é o coração é que é criminoso. É o coração é que remói, é o coração que engendra, é o coração em que inventa a injúria, e não as mãos, não a boca. Porquê? Porque tudo sai daquilo que o coração está cheio. Deus vai julgar em primeiro lugar, isso sem sombra de dúvida. Deus vai julgar em primeiro lugar o nosso coração. Como é que eu posso, então... Como é que eu posso ser restaurado? Como é que o meu coração deve ser? Eu tenho que fazer algumas perguntas para responder a isso. Primeiro, como é que eu devo tratar o meu irmão? Como é que eu devo tratar não só o meu irmão, mas todos os outros que me rodeiam? O que é que Deus está exigindo no 6º mandamento? O que é que Ele está dizendo? Não assassinarás. O que é que isso envolve a minha vida? O que é que envolve o meu relacionamento? Eu fui tirar alguns trechos do Catecismo de Westminster, que é o catecismo que rege a nossa linha de pensamento reformada, e vejo o que é que lá está escrito em questão a como é que eu devo tratar as pessoas, principalmente os meus irmãos. Todo o empenho cuidadoso e todos os esforços legítimos para a preservação da nossa vida e de outras, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações e práticas que tendam a tirar a vida de alguém, física ou moralmente. O que é os pensamentos e as atitudes caridosas? O que é isso com pensamentos caridosos e atitudes caridosas? Primeiro, amor, compaixão, mansidão, bondade, dignidade, comportamentos e palavras pacíficas, brandura e cortesia. Longanimidade e prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando as injúrias, dando o bem pelo mal, confortando e socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. Isto é o que o Catecismo do Westminster diz como pensamentos e atitudes caridosas. Atitudes e pensamentos dignos de um cristão que agora é bem-aventurado, que é transformado pela graça de Deus. Meus amados irmãos, não sejamos hipócritas. E pensemos nisto com muita clareza. Se eu não tenho amor, compaixão, mansidão, bondade, dignidade, se eu não tenho comportamentos e palavras pacíficas, se eu não tenho brandura e cortesia, e falta-me aqui ainda uma palavra que eu gosto muito, que é simpatia. Eu não fui alcançado ainda pela graça de Deus. Não percebi, pastor, eu vou explicar melhor ainda. Se eu não pratico estes pensamentos e estas atitudes, eu não estou alcançado, eu não estou unido ao Espírito Santo de Cristo. Porquê? Porque tudo aquilo que eu falei são os frutos do Espírito Santo. São evidências do Espírito Santo. Pastor, mas eu falo em línguas. Não, isso a Bíblia diz que é evidência de ser batizado no Espírito Santo, ou evidência do Espírito Santo, mas as atitudes, os comportamentos e as palavras têm que ser de amor, de compaixão, mansidão, bondade, dignidade, palavras pacíficas, com brandura, com cortesia e simpáticos. Só assim
É que eu sei e eu conheço alguém que foi alcançado pela graça de Deus, que foi regenerado, foi transformado, que tem um coração diferente dos outros. Você entendeu? Então é bom que nós analisemos o nosso coração. E é bom que nós entremos numa fase de estágio e coloquemos travões, puxemos as rédeas do nosso coração. O nosso coração não pode ter rédeas muito longas. Ele tem que estar travado com rédeas curtas. Por isso é que existe uma batalha entre a alma e o espírito. Porque o nosso coração é um traidor. Aliás, a Bíblia diz que o coração é enganoso, extremamente enganoso. Ele nos consegue enganar nós próprios. Ele não engana só os outros. Ele engana a nós próprios. Quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Eu novamente fui me valer do Catecismo Maior de Westminster. Tirar a nossa vida ou de outro, excepto no caso de justiça pública, guerra legítima, defesa necessária, negligência ou retirada de meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Deixa-me parar aqui e fazer aqui um parênteses. Olha, muito, muito importante. Uma coisa que muitas vezes nós fazemos com a maior das inocências e nós estamos assassinando a vida de alguém. Por exemplo, você vai na estrada, vai conduzindo e você dá de frente com um acidente. Aconteceu um acidente à sua frente e você vira a cara e segue. Alguém cai na rua. Muitas vezes aquilo que nos dá vontade é de rir, mas poucas vezes nos dá vontade de ajudar. Não é como mais não seja pegar no telefone e ligar o 112. Isso é assassinar alguém. Eu retirei os meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Veja o que é que Jesus já fala. Ainda nem havia telefone, nem havia emergência médica, mas ele já fala nisso. Deus lembrou-se disso. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas, o uso imoderado de bebida, de comida, de trabalho e de recreio são formas de assassinar alguém, ou a nós próprios, ou aos outros. As palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos de toda a ordem, tudo o que tende a destruir a vida de alguém é proibido no sexto mandamento. Veja, por isso é que Deus prometeu: não assassinarás. Precisamos ser, meus amados irmãos, uma comunidade diferente de todos os outros povos. Precisamos ser diferentes. Precisamos marcar a diferença. Quando é muito difícil, é um trabalho muitas vezes inglório. Muitas vezes, como eu digo, temos que engolir muito sapo. Mas não engola esse sapo hipocritamente. Engola esse sapo com gosto. Amém, igreja? Quando você está engolindo sapos com gosto, você não dá lugar à ira, nem ao ódio, nem à raiva. Tendo atenção a tudo aquilo que foi falado aqui hoje, eu estou caminhando já para o final. Não significa que você, em algum momento, não vá cair nesta armadilha. Não significa que em algum momento onde você não se vai irar. Por algum momento não lhe passa algum pensamento de raiva, de ódio, de contenda, de querer fazer justiça pelas suas próprias mãos. Você está sujeito a isso. E veja, João, o apóstolo do amor, o apóstolo que vivia, transpirava amor, é o apóstolo que mais de amor fala. No entanto, ele quis pedir ao Pai fogo do céu para matar os samaritanos. Pedro, aquele que estava sempre ao lado de Jesus, aquele mais ativo. Quando vão prender Jesus já no jardim do Getsemane, o que é que ele faz? Corta a orelha a Malco, o aprendiz do sacerdote. A qualquer momento, amado irmão, você está sujeito a cair nesta armadilha. O que é que faz?
Ou a pergunta é, o que é que eu faço quando eu caio nessa armadilha? Da inveja, da ira. Primeiro, você pode acatar a palavra de Deus e aplicando na sua vida. Isso vai fortalecê-lo. Você pode desprezar a palavra de Deus, vivendo ao seu próprio jeito e desejo. Mas nunca se esqueça que existirá um tribunal que irá julgar e condenar o seu coração e, por conseguinte, as suas atitudes. Pastor, eu não percebi. Então o que é que eu faço quando eu caio nessa armadilha? Ajoelhe-se. Peça primeiramente perdão a Deus. Porque o primeiro ofendido, nunca se esqueça o que eu vou dizer, o primeiro ofendido nunca é alguém. O primeiro ofendido é Deus. Porque você ofendeu a imagem de Deus, o nome de Deus, a obra de Deus, a obra de Cristo. Portanto, o primeiro o primeiro a quem se deve dirigir o nosso pedido de perdão é Deus. E depois, se a sua atitude o levou a prejudicar o outro, você dirige-se a essa pessoa e pede-lhe perdão. Qual é o problema? Pastor, se ela não perdoar, se ela não perdoar, não perdoou. Já não há nada consigo, você está limpo do sangue dele. Isso é um problema dele e de Deus. Agora você tem que fazer a sua parte, porque você é diferente. Lembre-se de uma coisa muito importante. Porque há aí agora a nova classe cristão evangélico não praticante. A classe cristão evangélico que não precisa de igreja, não precisa de povo, não precisa de reunião, não precisa de culto. Basta ter lá o sofá, ou a mesa lá, ou a cadeira lá em casa, e uma Bíblia e um computador para ver filmes. Pronto, já é a igreja. Não tem jeito. Eu vou repetir outra vez para você ouvir bem. Não tem jeito de você ser um cristão sozinho. Sozinho você não é cristão. Sozinho você é um filho de Deus. Agora, que para ser cristão, você tem que estar na mesma linha da fé e do pensamento e do espírito da cristandade, de ser um cristão. Você é cristão por quê? Porque segue a Cristo. E segue a Cristo aonde? Inserido no seu corpo, que é a igreja. Portanto, sozinho você não é cristão. Você é um adepto da fé cristã. Ou, na melhor das hipóteses, você é um filho de Deus. Mas mesmo para ser filho de Deus, você tem que se dar com outros filhos de Deus. Para ser um filho de Deus verdadeiro, você tem que estar inserido num corpo. Você tem que gozar das mesmas alegrias que os outros, das mesmas tristezas que os outros. Para você ser um filho de Deus. Também não há jeito de ser um filho de Deus sozinho. Até porque, para você ser transformado, você tem que estar a viver na comunidade. Porque é a comunidade que transforma. Senão você é um bicho do mato. É um solitário, é um ermita, é um ermitão exatamente igual a João Batista, vivia sozinho lá nas montanhas, no deserto. Está a entender a igreja? Não dá para nós transformarmos o nosso coração se formos solitários. E a terceira coisa que eu queria dizer antes de acabar é que é de extrema importância para que nós, os crentes, reconheçamos a nossa natureza assassina. Você tem que reconhecer que o seu coração tem tendências assassinas. Sejam eles de crimes de sangue, sejam eles crimes morais, seja ele de crimes emocionais, seja ele de crimes espirituais. Existe muito boa gente cristã que se delicia em denegrir os outros. Eu cheguei a ouvir, meus amados irmãos, pessoas ao lado, sentadas ao meu lado, dentro da mesma igreja, dentro da mesma sala, e eles ou estavam falando mal dos outros, ou estavam falando mal daquele que estava falando. Amém, igreja? Porque o nosso coração tem natureza assassina. É na comunidade dos santos que você irá aprender a amar a Cristo. É na comunidade dos santos que você vai aprender a transformar o seu coração.
Se você não gosta de se inserir na comunidade cristã, medite bem sobre a sua situação. Medite bem sobre a sua posição. E, acima de tudo, baseado nesta palavra que nós lemos, a maior mensagem de Cristo é esta: é que o perdão é um exercício objetivo na vida do crente. Quem não vive o perdão, quem não vive para perdoar, quem não vive para ser perdoado, não é cristão, amado irmão. Porque a base da obra da Redentora de Cristo está na base do perdão. Você é salvo, amado irmão, não porque Cristo morreu na cruz. Você é ilibado da culpa do seu pecado, não porque Cristo verteu sangue, mas porque naquela obra estava um único pensamento, o pensamento de Deus: eu vou perdoar. O versículo que muitos fazem bandeira dele, João 3,16, o que João 3,16 nos está dizendo é que Deus é perdoador. Porque quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a cortina desse versículo, os bastidores desse versículo é o perdão de Deus. Porque se Deus não quisesse dar perdão aos homens, Ele não enviava o seu Filho. O amor do Pai está na dispensação do seu perdão. Por isso, a vida de um cristão tem que ser uma vida de perdão. Pastor, é fácil? Não. Não é. Não é. Muitas vezes você vai engolir sapos muito grandes. Muito grandes. Mas repare, se você não perdoa, como é que você espera ser perdoado? Você está a ser hipócrita para si e hipócrita perante Deus. Porque Deus depois vai dizer: oh, insensato, então tu gostaste que eu te perdoasse e agora já não perdoas? Gostaste de ficar ilibado dos teus pecados, das tuas maluquices, e agora não perdoas uma maluquice a um teu irmão, a um irmão teu? O perdão despendido por Deus na nossa vida é sempre muito maior do que o pecado que o irmão cometeu contra nós. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Jesus, por nos teres elucidado quanto à Tua lei e quanto à posição que nós, enquanto cristãos, filhos de Deus, devemos tomar em relação ao nosso próximo. Nos ajuda, Senhor, a transformar o nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a limparmos o ódio, o rancor, a ira do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a afastarmos da nossa vida a prática do assassínio físico, emocional, moral, espiritual. Implanta, Senhor, em nós o verdadeiro valor da vida humana. Senhor, que nós venhamos a ser mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Homens e mulheres que facilmente despendem perdão. E muitas vezes esse perdão nos causa prejuízo, nos causa dano. Mas nós preferimos suportar esse dano em nós do que denegrirmos e desprezarmos a imagem de Deus no homem e na mulher. Obrigado, meu Pai. Senhor, que a transformação da nossa vida seja real e que seja testemunhal aos outros. Que nós venhamos a ser diferentes num mundo cruel, num mundo abominável, mas que nós possamos fazer a diferença para que a santidade do Teu nome seja preservada e para que nós Te honremos e Te louvemos através da pureza dos nossos corações. Que seja assim, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, para a Tua honra e para a Tua glória. E todo o povo diz comigo amém, glória a Deus, e que Deus os abençoe em nome de Jesus.